Olá, turma! Estamos retornando agora para essa segunda parte da nossa aula, capítulo 10, página 58, interações medicamentosas. Mas para que você possa ouvir e ver o mesmo que a professora, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou retornar essa aula dizendo para vocês o seguinte. O período de maior ganho de conhecimento e experiência é o período mais difícil na nossa vida. Ou seja, o período mais difícil na vida de alguém é nos momentos difíceis que nós conseguimos, às vezes, adquirir muita experiência. Então, nesse momento, guarde o que é bom e esqueça do que é ruim. E o que seja ruim, se for para lembrar, que seja só para pensar assim, Deus me permitiu a vitória. Isso é o mais importante, tá? Então, olha só, até agora, há pouco, nós falamos do quê? Da bula. Para que serve a bula? Na bula, ela que contém um conjunto de informações sobre o quê? Sobre o medicamento. É a bula que vai ali nos direcionar sobre aquele medicamento. Como utilizar, qual é a composição, a apresentação, como que ele funciona, quais os cuidados que eu tenho que ter ali no armazenamento dele. E ainda, essa bula tem informações nela que são obrigatórias. Quais são essas informações? Desde o nome do medicamento, a apresentação, a composição, todas as informações pertinentes ao cliente e os dizeres legais, quem fez, de onde veio, como que jeito que é. Resumindo, o que nós falamos na nossa aula anterior? Como interpretar uma bula? Ou seja, as informações que determina, nela que tem vantagem, desvantagem do medicamento. Então, sempre que a gente vê alguma dúvida, a gente vai ler, para que nós não tenhamos problemas sobre a automedicação, que é isso que é prejudicial à nossa saúde, que é o que a professora quer que não aconteça, nem para nós e nem para os nossos clientes. Relembrando que, eletronicamente, se você perder a sua bula, que vem lá dentro do seu medicamento, você pode entrar lá no Google, colocar lá Bulário Anvisa, colocar o nome do medicamento, e ali vai ter dois campos. Em um lado vai estar assim, bula do medicamento, e no outro vai estar lá, bula do profissional e bula do paciente. Você pode ler as duas. O que vai diferenciar? Às vezes, algumas palavras na hora de se expressar ali, mas é muito parecida, ok? Então, até agora, nós falamos da bula. Agora vem a interação medicamentosa. O medicamento que eu tomo pode ser cortado o efeito? Ele pode potencializar, ou seja, fazer um efeito inesperado? Eu, no intervalo, pedi para vocês fazerem uma atividade, né? Que é com a bula que você estava em mãos, você localizar a interação medicamentosa. Eu vou desativar o som e a Thaís vai falar ali o que ela viu de interação medicamentosa do medicamento que ela pesquisou. É claro, cada medicamento, ele tem ali uma interação. O meu é um, o seu é outro. Thaís, qual foi o medicamento mesmo que você havia... estava com a bula? Celestone. Celestone. Então, Celestone é marca ou Celestone é o nome do princípio ativo? É o nome do medicamento. Às vezes tem um nome, embaixo tem um nomezinho. Você tá com Betametasona. Isso, esse nome aí. Esse primeiro nome que você falou é o nome comercial dele. Esse segundo nome é o nome do princípio ativo do medicamento, tá? Qual que é a interação medicamentosa do seu medicamento? Converse com seu médico sobre outros medicamentos que esteja tomando ou pretende tomar, pois pode interferir na ação do Celestone comprimido. Isso. Então, quer dizer que o seu medicamento não vem falando especificamente com o que é que ele causa? Que causa? Porque, assim, na bula ele vem lá assim, ó, um exemplo, como eu pedi para vocês pesquisarem. Professora, onde que está essa tal dessa interação que eu procurei e não achei? A interação medicamentosa... Reações alérgicas. Isso. Celestone comprimido 0,1
5 mg contém corantes que podem eventualmente causar reações alérgicas. Esse medicamento pode causar doping. Este medicamento contém lactose. É isso que está escrito. Isso. Cada medicamento ele vai ter um item. Lá no item 3, quando eu devo usar esse medicamento, normalmente dentro desse item tem a interação medicamentosa. Se você não conseguiu localizar anteriormente, você consegue ir lá. No meu, causa alteração com ciclosporina, metotrexato, ácido acetil salicílico. E não tem nada falando, diz assim, medicamento, alimento. Não há nada disponível até o momento sobre a interação com o alimento. Então, não tem alimento que corte o efeito da dipirona. Cada um é pesquisa do seu, eu gostaria que você deixasse anotadinho aí. E pegue dos principais medicamentos mais comuns, analgésico, antitérmico, medicamento para vômito. Dá sempre uma olhadinha, por quê? Esses são os medicamentos que vocês mais vão vender na farmácia e que normalmente grande parte deles não precisa de receita médica, tá? Então, a pergunta, nós vamos começar falando sobre interação medicamentosa. Observe essa imagem. Olha uma informação muito importante. Às vezes há uma preocupação assim, professora, existe medicamento que é fitoterápico, ou seja, à base de plantas. Ele pode cortar o efeito do medicamento que eu tomo, que é comprado na farmácia? A resposta é sim. Ele pode cortar ou ele pode potencializar. O que é isso? Causar um efeito inesperado. Um exemplo, quem toma anticoagulante, é bom evitar tomar junto com chá de camomila. Camomila, aquele chazinho comum que todo mundo faz ali. Então, a camomila pode interferir e fazer da hemorragia. Aí você vai dizer assim, professor, isso é sério. É muito sério. Então, a pergunta é, você já tomou algum medicamento com leite? É o que mais acontece de interação medicamentosa, ou fazer cortar o efeito de medicamento. A pergunta sempre é, eu posso tomar antibiótico com leite? Apesar de não ser prejudicial à saúde, os antibióticos, anotem aí, ó, são remédios, são medicamentos que não devem ser tomados com leite. Porque o cálcio, não é por causa do leite em si, é o cálcio que está presente no leite que pode fazer diminuir o efeito do antibiótico no organismo. Correto? Então, professora, leite, então, com antibiótico pode diminuir o efeito dele? Pode. Então, quais são as interações? Eu quero que você saia até o final dessa aula sabendo responder essa pergunta. Quais os tipos de interação medicamentosa mais comum? O que é mais comum? Leite. Medicamento com leite. Medicamento com cigarro. Medicamento com bebida alcoólica. Medicamento com determinados tipos de alimento. Vocês observaram que a professora comentou que o meu medicamento vinha descrito lá, que ele não tinha nenhum medicamento que cortava o efeito dele? Isso quer dizer o quê? Que tem alguns medicamentos que o alimento pode cortar o efeito, ou potencializar. E ainda misturar, a mistura de vários medicamentos, tomar no mesmo horário ao mesmo tempo. Pode dar problema? Sim, com certeza. Então, interação medicamentosa, o que isso quer dizer? É um evento em que os efeitos do fármaco são alterados. Seja ele por causa de outro medicamento, seja ele por causa de um alimento, por causa de bebidas, ou ainda por causa de outras substâncias químicas. Então, lá na minha bula, tem lá, como eu havia comentado aquela hora, informações sobre o uso, ao mesmo tempo com outras substâncias. Como eu devo usar esse medicamento? Primeira coisa, você vai lembrar sempre da palavra água. Medicamento é tomado com água. A pessoa tem problema de tomar um medicamento, tomar água em cima, pode fazer mal? Não. O que pode fazer é você inventar de tomar com refrigerante, com o que mais? Com suco de laranja por causa da acidez, com Coca-Cola. Opa, desculpa, não posso fazer propaganda. Refrigerantes de cor escura. Café, leite. Então, tem determinados tipos de bebidas
que ela altera todo o metabolismo ali. Por quê? Porque é tomado pela boca. Um exemplo. Aonde que o medicamento vai fazer ação? Ele vai começar a fazer a absorção dele lá no estômago, lá no intestino. Qual é a conclusão? Misturou com algo junto, um pode cortar o efeito do outro. Quais os males que pode causar? Como eu comentei, vou explicar de novo. Pode dar uma adição, ou seja, potencializar e fazer mal, pode diminuir a ação. E o que fazer se alguém ingerir uma grande quantidade desse medicamento de uma vez só? Como eu falei na aula anterior, deve guardar sempre ali a bula do medicamento, para você ver se você tiver dúvida sobre o tratamento. Mas se alguém passar mal, encaminhe para emergência, para fazer o quê? Para fazer uma lavagem, porque de acordo com o medicamento, se ele for tomado em alta quantidade, o que pode acontecer? A pessoa dorme e não acorda mais, ela entra em coma. Mas, se você correr com ela a tempo, é feita uma lavagem, é feito todo um preparo, onde, se ela estiver dentro do âmbito hospitalar, vai ser muito mais fácil para poder fazer algo, tá? Olha um exemplo. Associação de um antimalárico, medicamento para malária, tá? Se misturar com determinados tipos de frutas ácidas, você sabe o que acontece? O aumento causa tontura. A pessoa começa a passar mal. Cisaprina, Prida. O que é isso? Ele é um medicamento que, se ele for associado com algo cítrico, com frutas cítricas, ele pode ter um risco de um efeito adverso, onde a pessoa vai sentir o coração batendo muito forte. Verapramil, o que é o verapramil? É um medicamento que, se ele for utilizado associado a essa fruta, ele pode ter efeito adverso, como dor de cabeça, tontura, edema, que é inchaço. Carbamazepina, o que pode acontecer? O aumento, leucopenia. O que é essas doenças que está escrito aqui? São doenças no sangue. Então, é muito sério. Aqui. Desculpa. Desculpa, gente. Então, sucos de fruta também, eles nem sempre são aconselhados, porque suco de fruta é bom? Ele é excelente. Suco de laranja é bom somente para o sistema de defesa? Sim, mas não junto com o medicamento. Ou você toma lá 1 hora antes ou 1 hora depois, ou até 30 minutos não vai interferir. Antes ou depois, tá bom? Porque eles interferem na absorção, aumentando a velocidade de absorção, ou ainda acaba diminuindo o tempo de ação. Vai depender da droga. É o que pode acontecer. Remédios caseiros que não devem ser usados com anticoagulantes. Por exemplo, anticoagulante, vou dar um exemplo. A heparina é medicamento que mexe com a coagulação. O AS, o que é o AS? Ácido acetil salicílico. Então, pessoas que fazem o uso de anticoagulante, principalmente o anticoagulante, deve ter um cuidado especial sobre a hora que está tomando esse medicamento, ou ainda suplementos alimentares que são preparados. Então, tem pessoas que fazem o tratamento e tomam suplemento alimentar. Mas nesse suplemento alimentar não pode conter o quê? Tem que ter uma observação especial. Alho, ginkgo biloba, que é um tipo de alimento, ginseng, salve vermelha, o guaco, angélica chinesa, castanha da Índia, boldo, guaraná e arnica. Todos esses alimentos aqui que a professora falou, essas ervas ou essas plantas, enfim, elas podem causar alteração com anticoagulante. Por que isso, professora? Porque assim, existe classificação de interação medicamentosa. Se você estiver acompanhando aí com a professora, você vai entender o seguinte, até agora o que eu falei? Que a interação medicamentosa, ela pode acontecer por
bebidas, alimentos, por químicos, ou seja, com outros medicamentos, e ainda cigarro, café, o refrigerante, todos eles podem dar o quê? Algum tipo de efeito adverso. Agora, a classificação das interações medicamentosas. Destaquem a palavra aí, farmacocinética. O que é isso? A farmacocinética é a velocidade dessa medicação. Ou seja, esse medicamento, ele é via oral? Então, ele foi estudado para que a ação dele, desde a absorção, onde ele vai começar a fazer a absorção, aonde vai ser distribuído, a biotransformação e a eliminação dele. A absorção. Tem medicamento que ele começa a ser absorvido no estômago, outros eles começam a ser absorvidos no intestino, outros ainda, nós falamos numa aula anterior sobre o sistema Horus. Tem medicamento que ele começa a ser, ele é projetado, essa droga, ela compõe algo chamado sistema Horus, que é uma cobertura específica desse alimento, ele fica dentro de pequenas cápsulas, é uma cápsula, e dentro da cápsula, dentro de pequenos protetores. É para que ele possa chegar até lá no intestino grosso, ou seja, ele tem que fazer efeito aonde ele tem que fazer efeito. Então, a farmacocinética é como que os medicamentos, aonde eles vão ser absorvidos. Ou seja, tem medicamento que é para ser tomado. E quando você corta ele, então não é todo medicamento que pode ser cortado ao meio. Ele só pode ser cortado ao meio se ele vier com suco no meio. Porque senão ele vai causar uma alteração. Ou na absorção ele não vai chegar onde precisa. O fígado, ele é o principal órgão do nosso corpo, que ele que distribui os medicamentos dentro do corpo para onde vai. Ou vai para o rim, eliminado na urina, ou ele vai mandar para o intestino grosso, onde é eliminado nas fezes. Então, há uma biotransformação até a sua eliminação. A segunda palavra que eu gostaria que vocês destacassem aí, está na página 59, é a farmacodinâmica. Ou seja, primeiro é o que a droga faz com o seu organismo. Qual que é o movimento dela dentro do seu corpo. Depois, o que o seu organismo modifica o medicamento. Ou seja, o local de ação, o mecanismo de ação, o efeito. Às vezes eu posso tomar um medicamento e em mim não acontece nada. Na Thaís, ela passa muito mal. Por quê? É o que o organismo faz com esse medicamento. Por isso que algumas pessoas têm reações alérgicas, reações adversas. Outras têm que ver, têm que saber se a pessoa não tem alergia ao medicamento. Essa imagem aqui, que eu vou compartilhar com vocês, ó, ela parece que é uma imagem difícil de ser entendida, mas eu vou explicando. Me acompanhe aqui o passo a passo. Ó. O medicamento, ele pode entrar via gástrica, ou seja, boca, faringe, laringe, faringe, esôfago, estômago, via gástrica. Ele começa a fazer absorção no trato gastrointestinal. O intestino encaminha para o fígado, juntamente com a vesícula biliar e o pâncreas, ou manda isso para as fezes, ou o fígado encaminha esse medicamento para o sangue, que encaminha para os rins, que é eliminado na urina. Entenderam? Ó, um medicamento que é mucosa bucal, um medicamento que é via pulmonar, um medicamento que é via dérmica, outras vias. Ela pode ir para o sangue, ele é depositado e armazenado, e depois ele é eliminado através dos rins ou através da urina, para que você possa ter a resposta de um fármaco. Então, todo esse processo que a professora está explicando aí, então, quer dizer que as interações, pode ter medicamento que pode ter contraindicação, tem medicamento que ele pode ser grave, pode apresentar ameaça à vida do cliente. Tem contraindicação, a classificação desse medicamento, que ele pode ser moderado, ou seja, essa interação pode ser exacerbada
causando uma alteração na terapia do cliente. E ainda, essa interação pode limitar aí o efeito clínico desse medicamento. Alguns exemplos que você vai compartilhar aí comigo, está na sua apostila, ó. Enalapril é um medicamento antihipertensivo. Ele tem que tomar muito cuidado, que ele costuma inibir, ou seja, tá tomando medicamento para pressão alta, tem que tomar cuidado com tomar corticoide. Ou seja, por quê, professora? Porque os medicamentos é como se eles agissem no mesmo local. Ó, vamos supor. Por exemplo, faz de conta que essa xícara aqui é uma xícara de café. Tá aqui, como que eu sei que é uma xícara de café? Porque tem um desenho do café. Mas vamos supor que aqui, então, quem faz efeito é o enalapril. Mas daí a prednisona, ou seja, o corticoide, faz efeito no mesmo local, na mesma célula. E um pode causar interação com o outro. O médico, ele sabe disso, sabe que a prednisona é um corticoide, normalmente é um medicamento que é usado em processo inflamatório e que pode causar tanto alergia, como pode reduzir o efeito do antihipertensivo. Então, o cliente que tem pressão alta, quando ele está fazendo tratamento, está tomando medicamentos que são para anti-inflamatórios, ele tem que controlar a pressão, porque daí o medicamento dele pode não fazer o mesmo efeito que faz naturalmente, tá? Alodipino também é um antihipertensivo. Tem que tomar cuidado quando vai tomar o alodipino com claritromicina. O que é isso? É um antibacteriano, ou seja, é um antibiótico. O antibiótico ele pode causar um efeito, reduzindo ou potencializando, enfim, dando hipotensão no cliente. Mas, aqui é só exemplos para que você saiba. O que eu quero que você saiba sobre isso? Por isso que você tem que orientar o cliente que quando ele vai ao médico, ele tem que levar a listinha de medicamento que ele toma naturalmente, já para o médico ter ciência que ele toma tal medicamento, que um pode cortar o efeito do outro. Agora, se você está aí com a tua apostila aberta e está acompanhando a professora, observem aí o item E, que é o diclofenaco com hidroclorotiazida. Diclofenaco é um medicamento anti-inflamatório. O diclofenaco, ele pode fazer o quê? E a hidroclorotiazida é um antidiurético. Ou seja, antidiurético não, é um diurético. Então, se você estiver anotando aí, é um anti-inflamatório muito vendido lá na farmácia e um diurético. Ao misturar, esse medicamento pode fazer o quê? Ou reduzir o efeito dele. Quem tem hipertensão, normalmente toma um antihipertensivo associado a um diurético. Ou seja, diurético é um medicamento para fazer xixi. Só que, se estiver tomando o diurético e o antihipertensivo e for tomar o diclofenaco vai diminuir a ação desse medicamento. Professora, sou eu que tenho que orientar isso para o cliente? Não. Essa orientação é o médico que dá. Só que é um diferencial você saber disso. Por quê? Porque se o cliente tiver alguma dúvida, de repente, você consegue esclarecer, você consegue ajudar ele ali. O que eu gostaria que você soubesse, anotasse aí, que é muito interessante, é o seguinte. Anticoncepcional, junto com fitoterápico, ou seja, anticoncepcional com determinados tipos de chá. Por quê? Esse aí não precisa, às vezes o médico pode esquecer de orientar o cliente, ele vai chegar lá na farmácia como? Grávida. Então, para que isso não aconteça, na hora da venda, vamos supor que ela está começando a tomar um anticoncepcional e gosta de chá, você já comenta, tem que só tomar cuidado para não tomar o anticoncepcional junto com algum chá, porque pode diminuir o efeito do anticoncepcional. Paracetamol não precisa de receita médica. Então, esse eu quero que você saiba, que o paracetamol, junto com o anti-inflamatório, pode dar problema nos rins. Então, o que você vai interferir? O que a Monara tem que saber sobre isso daqui? Orientar o cliente que quando estiver tomando anti-inflamatório e paracetamol, falar para o cliente aumentar a ingesta de água. São coisas simples. Está tomando antibiótico? Aumenta a ingesta de água, porque é nos rins que são eliminados. Está tomando paracetamol? Está tomando anti-inflamatório? Aumentar a ingesta de água. Por quê? Porque paracetamol com anti-inflamatório
pode gerar problema no rim, principalmente insuficiência renal. Antihipertensivo e diurético. Essa combinação aqui não depende de nós. Essa combinação aqui é uma combinação que é o médico que vai passar para o cliente. O cliente não pode falar assim, eu tenho problema de pressão alta, hoje eu vou tomar meu diurético. Amanhã eu não quero tomar meu diurético. Não se toma ou para de se tomar medicamentos sem orientação médica, ok? Então, eu quero que você saiba que anticoncepcional com chá diminui o efeito, paracetamol com anti-inflamatório dá problema nos rins, e ainda, você como o atendente, muito bom, eu tenho já certeza que vocês já são, pede para ele aumentar a ingesta de água. Antihipertensivo, então quem toma medicamento para pressão e diurético não pode ficar sem água, tem que estar sempre se mantendo hidratado para não prejudicar os rins. E antihipertensivo com antigripal faz subir a pressão e ainda risco de AVC, o derrame. Então, olha só, como são medicamentos comuns que são vendidos o tempo inteiro e a maioria das vezes dos atendentes não sabe essas informações que são, assim, valiosas, tá? Então, seguindo aí, se você for realizar uma breve leitura na sua apostila, você vai ver aí, ó, antibiótico com antiácido, o que acontece? Reduz o efeito do antibiótico. A orientação sua, como atendente, falar para o cliente tomar em horário diferente. Então, se você está lá, fazendo a dispensação de um antibiótico, pode perguntar para o cliente, o senhor toma antiácido? Ah, tá. Então, evita tomar no mesmo horário em que o antibiótico, tá bom? Anticoncepcional. Anticoncepcional junto com antibiótico. Desculpa, gente. Antibiótico junto com anticoncepcional, o anticoncepcional reduz o efeito. Então, quando o cliente está associando os dois, o que tem que fazer? Usar outro método contraceptivo. Porque senão usar um risco muito grande de engravidar. Já sei, você falou saúde, professor? Obrigado, gente. Também na classe dos anticoncepcionais. Tá tomando um anticoncepcional, tá tomando um corticoide lá, um anti-inflamatório, pode acontecer dor de estômago. Quando a pessoa toma muito anti-inflamatório, ela sente muita dor no estômago. Qual que é a sua orientação? Pede para que ele, na hora da consulta ali, fale com o seu médico, para que o médico dê orientação, ou você conversa com o farmacêutico ali, para ele, o que você acha? O que eu falo para o cliente no caso dessa interação? Professor, o farmacêutico falou que não sabe. Então, você vai pegar você vai pegar o medicamento quando isso acontecer, anotar qual é o corticoide, porque existem vários tipos de corticoide, e saber, já que pode aumentar o risco de sangramento no estômago, então é muito sério. Medicamento para emagrecer com antidepressivo aumenta a pressão, pode dar taquicardia. Taquicardia é quando o coração fica batendo muito forte. Inibidores de apetite, ou seja, medicamento ali para emagrecer junto com ansiolítico, ou seja, a pessoa está tomando medicamento para emagrecer e medicamento para ansiedade junto, pode dar irritabilidade, confusão mental, coração bate forte. Esses medicamentos são o mesmo caso que eu falei para vocês. Continuando ainda. Professora, quais são esses tipos de efeito? Efeito de adição. 1 mais 1 é igual a 2. O que é isso? Tem drogas que, se elas forem usadas ao mesmo tempo, elas não é porque a pessoa quer, é porque o médico indica. Exemplo, vai tomar lá o diurético junto com o antihipertensivo, é o médico que mandou. Tem que associar as duas. O efeito das duas drogas é o mesmo. Adiciona para que você tenha o resultado esperado. Só que tem drogas que elas não podem ser associadas. Lembrando bem, a farvarina e o AS podem dar hemorragia no estômago. Olha os que pode. Hidroclorotiazida é um diurético. Ou seja, captopril, enalapril, fosinopril, lisonopril, perindopril, os prios, os medicamentos para pressão alta, junto com o diurético, é uma associação comum que o médico faz. Uma interação
medicamentosa de potencialização, sabe o que ela quer dizer? Ela quer dizer assim, duas drogas associadas ao mesmo tempo é maior que a soma de seus efeitos isolados. Isso quer dizer que tem drogas que, se elas forem associadas, elas vão potencializar. É igual o caso do cliente que toma medicamento para epilepsia, ou seja, para não ter convulsão, e ele toma com bebida alcoólica. Vai fazer o quê? Vai fazer mal. Tem droga que é antagonismo da outra. Mistura as duas, nenhuma das duas faz efeito. Então, pensando nisso, ó, trouxe para vocês aqui alguns exemplos. Cefalexina, tefexina, penicilina, ou seja, esses antibióticos aqui são drogas que devem ser tomadas com o estômago vazio e com muita água, ok? Olha o exemplo de algumas substâncias que não devem ser tomadas com leite, principalmente sais de ferro, bisacordil e antibiótico. O cálcio reduz o efeito. Olha o que é proibido. Antibiótico nunca deve ser misturado com vitamina C. Qualquer substância que contenha suco cítrico, acontece o quê? Pode inibir a ação de antibiótico. E medicamentos que devem ser tomados junto com alimentos. Por quê? Tem medicamentos que, se não for tomados junto com alimentos, dá problema no estômago. Eu posso compartilhar com vocês depois uma lista desses medicamentos para que vocês olhem com mais carinho, tá? Então, o que nós falamos até agora? Interações medicamentosas. Eu vou... Se você está com a sua dúvida aí, você anota, a professora vai desativar o microfone de vocês, porque assim, ó, na próxima aula, nós vamos falar sobre o quê? Você sabia que tem vários tipos de insulina que, se for tomada na dose errada, pode matar uma pessoa? E às vezes depende da nossa orientação para fazer toda a diferença no tratamento dela. Então, na próxima aula, nós vamos falar das classes dos medicamentos. Quantas classes de medicamentos que existe, para que cada uma serve, tá? Então, agora, eu gostaria de falar com vocês aí. Tem alguma dúvida? Com alguma dúvida, Daniel? Alguma dúvida, Ana? Thaís? Monara? Estou desativando o microfone de vocês. Matheus? Ficou com dúvida, Thaís? Não. Dúvida, Ana? Não. Daniel, dúvidas? Matheus? Não. Monara? Tem cotonete? Tem. Daniel? Não? Sim. Então, assim, é uma aula muito importante. Onde que fica, amor? No mercado de trabalho. O que a professora quer falar para vocês? O seguinte, se ficou com alguma dúvida ainda, mesmo depois que acabou a aula, é só colocar lá no grupo, que a professora está à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu vou estar enviando o formulário da atividade no grupo, para que vocês preencham. O que vai ser falado? Algumas respostas estão na apostila, outras estão na atividade anterior que nós fizemos da bula. E se mesmo assim ainda teve dúvida, é só falar com o CNA, você solicita o vídeo, se você quiser assistir o vídeo na íntegra novamente, tá bom? Ó, para encerrar, a aula que vem vai estar assim, ó, imperdível. Por quê? Hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre algumas interações medicamentosas. Então, por que é importante sempre nós lermos a bula, entender um pouquinho sobre essas interações? Para que não tenha problema no tratamento do cliente. Porque é o seguinte, sonhos, eles determinam o que você quer, mas é a ação que determina o que você quer conquistar. Então, pensando nisso, ó, reflitam sobre essa frase nessa semana. Então, os sonhos, eles determinam o que você quer, mas tem ação. Não esperar só pelo horário do curso, tem que estudar. É importante, sempre que tiver um tempinho, leia a bula. De que medicamento? Os principais medicamentos que não se precisa de receita médica. Porque é nesses que vocês vão estar indicando para o cliente de vocês, tá bom? A professora vai interromper o compartilhamento de tela e desejar a todos vocês um excelente final de semana.